Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, aqui estamos novamente para mais um programa Olhar Espírita, aqui nos estúdios, na realização do Canal 10, Cabo Frio TV, sob o apoio dos nossos patrocinadores. Dando início, então, ao nosso programa de hoje, precisamos ressaltar que o nosso propósito é abordar sobre a visão espírita em debates, aqui em rodas de conversa, com mediadores, às vezes com alguns convidados que nós vamos ter aqui também conosco, assuntos, né, do nosso dia a dia, assuntos que estão acontecendo aí na nossa realidade, aqui na nossa cidade, e que a gente possa aqui pontuar esses assuntos, analisá-los sob a visão espírita, sob a visão dos ditames espíritas, dos princípios espíritas. Nós estamos hoje especificamente estudando mais 3 princípios do espiritismo. E também a gente poder justamente, essencialmente, apresentar o espiritismo, né? A gente conversar sobre a doutrina espírita, fazer a divulgação da doutrina espírita, que é, digamos, um dos objetivos também essenciais do nosso programa. Hoje nós temos aqui presentes conosco, que participam do nosso projeto, participam do nosso programa, o Marcelo Turra e a Tatiana, né? Marcelo Turra do CETJ e a Tatiana aqui do CELD. E a gente, como falei, né, vamos falar agora sobre mais 3 princípios do Espiritismo. Já falamos 2, a existência de Deus e a existência e sobrevivência do Espírito. Falamos isso no programa anterior. E agora vamos falar sobre a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Então, eu gostaria de levar agora ao Marcelo o pedido de nós fazermos a nossa prece de abertura, Marcelo, por favor. Tá? Ótimo. Nós vamos orar. Antes de mais nada, agradecendo a audiência dos nossos companheiros, agradecendo os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se somam aqui, para que a gente faça essa realização, para que isso chegue aos lares dos companheiros, principalmente chegue sendo uma medicação. A gente sabe que tantas vezes nós estamos na casa da gente, zapeando, controle remoto, com as nossas angústias. Esperamos em Jesus que, ao zapear, você chegue na gente, chegue naquilo que estamos abordando e que isso seja um alento, uma medicação. Assim, Senhor Jesus, amigos espirituais, nós te rogamos abençoar-nos, envolver-nos, abrir-nos a razão, a nós que vamos fazer algumas reflexões e que seja útil esse momento. Sempre dizemos, Senhor, que seja útil a nós que refletimos, útil aos companheiros que nos ouvem, que nos assistem nas diversas formas e modalidades. Obrigado, Senhor, guarde-nos e abençoe-nos e envolva-nos hoje e sempre. É o que nós te pedimos, na graça de Deus. Assim seja, meu amigo. Com certeza. Então, prosseguindo então o nosso programa, queridos, vamos ouvir agora a Tatiana, que ela vai introduzir um tema muito interessante, muito importante, que é, digamos, a base fundamental aí da doutrina espírita, né? Porque doutrina espírita, falar de doutrina espírita sem falar de reencarnação, não existe a doutrina espírita, né? A doutrina espírita está estruturada na necessidade crucial de retornar ao plano, né, em vidas sucessivas, para a gente poder prosseguir as nossas lutas, né, de evolução, de crescimento, de desenvolvimento moral e espiritual. Mas o assunto é bem mais amplo do que isso. Eu vou pedir que a Tatiana faça a introdução desse tema e também comente para nós iniciarmos aqui o nosso debate da noite. Bom, eu gosto muito dessa parte que fala sobre reencarnação pelo seguinte: o que seria da nossa evolução se nós não pudéssemos reencarnar? Como que nós conseguiríamos, na unicidade de uma existência, uma única vida, vir ao mundo e ter obrigatoriamente uma única chance para acertar tudo que nós precisamos acertar?
Imagine que dificuldade seria essa. Aprender tudo que a gente tem que aprender também. Aprender tudo. E a chance é aquela e acabou. E vejamos uma coisa, são condições completamente diversas de existências de cada um. Um nasce num tipo de região que é muito difícil, o entendimento, o crescimento, as influências externas. Imagine se isso tudo tivesse que se corrigir numa única existência. Então, a reencarnação, que é trazido pela doutrina espírita, é uma das... como que eu vou falar? Traz aquela calma e a certeza de que eu tenho que tentar, não é que eu tenho que relaxar, não. Tipo, então eu não consegui agora, na próxima eu consigo. Não é esse o objetivo, é no objetivo de eu estou me esforçando e eu sei que aquilo que eu não conseguir 100% do êxito, eu vou ter condições de me reajustar numa próxima existência. O Pai, ele é misericordioso e bom, acima de tudo, o nosso Pai Celestial. Sempre, né? sempre. Mas ele é justo também. Sim. Né? E as pessoas, às vezes, se esquecem desse detalhe. Por isso que tem os questionamentos de quem não acredita na reencarnação. Mas eu conversando com uma amiga que não acreditava em reencarnação, não acredito, não aceito. Tá, então deixa eu te perguntar uma situação. E aí eu coloquei para ela o seguinte: você tem um filho que você cuida dele com todo amor, com todo carinho. Você tem todo o cuidado com ele, leva ela para a escola, dá toda a educação, alimenta. E aí, quando ele chega na fase de uma adolescência, ele fica rebelde, começa a errar e começa a cometer crimes, coisas horrendas. Só que aí chega um momento em que ele precisa ser preso para pagar essas consequências desses atos. Mas quando ele fica perto de você, ele olha dentro dos seus olhos e fala assim: mãe, me perdoa. Me dá uma nova chance. Acredita em mim, mãe. Eu vou melhorar. Você daria uma chance para o seu filho? Aí ela falou: com certeza daria. Então, se você, que é mãe, mas que sabe que não é perfeita, daria uma nova oportunidade para o seu filho, e Deus não daria uma nova oportunidade para nós, sendo perfeito? Aí ela ficou naquela dúvida. Mas aí eu falei: não, você já disse que você daria uma nova chance. E aí, Marcelo? Eu estava, enquanto você iniciava, você e Flávio faziam uma abordagem inicial, né? Eu estava imaginando a gente que vive uma nação, um país que tem verdadeiros abismos sociais, abismos econômicos, abismos existenciais, abismos de acesso, de possibilidade. Nós vivemos uma nação que ainda o social não é compartilhado de maneira mais justa, e você vê que os espíritos mesmos, eles nos falam que o meio que a gente vive gera uma interferência. Ele gera uma interferência na dificuldade de você reagir. Então você vai me dizer assim: o que você está querendo me dizer com esse negócio? Que uma pessoa que vive na Praia do Forte, no apartamento, de frente para o mar, que faz pelo menos 5 refeições ao dia, que tem um plano de saúde, que tem acesso à educação, que não sabe a dificuldade do que é ter uma alimentação saudável, que come verdura, que come carne, que come arroz, que viaja de férias pelo menos uma vez por ano, que não é luxo. Férias tinha que ser item de cesta básica. Eu sempre digo isso, porque férias renova. Essa pessoa, ela tem muito mais chance de oferecer à vida algo equilibrado e justo do que uma pessoa que vive numa comunidade, num barraco, que vê os seus desencarnando, que vê os seus morrendo, porque não consegue acessar uma saúde digna, que vê os seus filhos acessando a violência e tirando da violência que está ao entorno. Não estamos aqui dizendo que as pessoas precisam ceder a isso, mas nós estamos aqui dizendo que o sistema, o meio onde você vive, ele favorece muito mais do que você imagina.
né? Então, se você não tem a reencarnação que faz um movimento social, porque a reencarnação ela faz muitas vezes um movimento social que a sociedade não faz. Ela apanha gente que faz 5 refeições por dia, eu com essa barriguinha chego a fazer 6, 7, né? Ela pega a gente que tem essa questão social e move num novo renascimento, onde você tem a mesma consciência, com os mesmos valores éticos e morais, ou a ausência desses valores morais e éticos, e nesse renascimento, movendo você, faz com que você consiga avaliar a beleza da vida. Eu digo que renascer na região dos lagos, ou viver na região dos lagos, é um privilégio. Você acorda de manhã, abre a praia, está nervoso, pega o seu carro, dá 2 minutos, passa pela Praia do Forte, aquela orla linda, aquele céu azul, aquela coisa linda, e as pessoas na Líbia, enfrentando uma guerra, tendo seus edifícios... Se você não valoriza a existência a partir do princípio de todo esse conforto que você possui, inclusive um conforto social do local que a gente vive, a dinâmica de reencarnação ela pode nos educar movendo-nos para essas regiões, para que se desenvolva ali uma outra questão que o Espiritismo aborda em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a melancolia, é a saudade do que eu não sei o que é, mas eu sinto, que a gente está assim, ai gente, eu sinto uma falta daquele negócio, o que é? Você sente falta daquela vida que você tinha, maravilhosa, perfeita para você se acertar, e não acertou. Então, eu acho assim que a reencarnação, antes de mais nada, é a manifestação da justiça divina. Sem reencarnação, nascer, simplesmente nascer, não apresenta justiça. Como é que você vai dizer para o menino... Nós estamos agora, socialmente, vendo a quantidade de crianças nos sinais de trânsito que vendem bala, que vendem amendoim. Eu te pergunto, como é que você vai dizer para aquela criança que está ali vendendo aquilo, quando você anda com seu filho no carro com o ar ligado, né, de banhozinho tomado, que isso só tem uma vida, que só tem uma existência, e que, olha, ele se deu bem, ele tem um conchavo com Deus, e Deus favoreceu. Então, a reencarnação ela é essa dinâmica que move você socialmente, move você fisicamente, nos novos renascimentos, com excessos realizados no corpo de uma vida, que vem como marcas em outra, né? A gente vê a quantidade de pessoas hoje, uma questão de reencarnação, que a gente pode até abordar aqui, como está difícil gerar um filho. A gente se lembra das nossas avós, a minha avó teve 16 filhos, tudo de casa, não morria nenhum. Hoje uma gestação é complexa, é difícil, é um excesso de complexidade. Por que isso? O que aconteceu? Que quanto mais a sociedade... Aí você tem que lembrar, você tem aí 30 anos, 40, 50 anos de pílula, que lesa o seu corpo físico, que lesa o seu corpo perispiritual, e aí você está renascendo com um corpo com uma lesão já fruto do passado dos delitos, de aborto, de excesso de métodos contraconceptivos, quimicamente, toda a química que você coloca no seu corpo tem uma reação física. Marcelo, você está pontuando um assunto, e veja bem, acima de tudo, Deus. E sobre todos nós, atuante de uma forma inexorável, que a gente não tem como escapar, ninguém escapa, da lei divina. Então, as leis de Deus, elas estão atuantes, elas estão em nós desde a nossa criação, desde que fomos criados. Então, a questão da reencarnação, ela tem intrínseca relação também com o processo do nosso desenvolvimento espiritual, e desde que fomos criados, estivemos livres até certo ponto para a gente poder agir. E nessa ação, a gente contrai débitos, contrai dissonâncias ainda com a lei, porque nós não, ou achamos que não sabemos, mas ela está presente em nós, na nossa consciência, né? A lei divina, ela está em nós desde que a gente foi criado. Só que a gente vai se conscientizando dela com o passar das vidas sucessivas. Uma vida só, não nos é possível
a esse despertar consciencial, esse despertar dessas leis em nós, que atuam em nós e que nos interferem a tal ponto de ditar a nossa necessidade de evoluir e de retornar ao plano material para prosseguirmos no processo de retratação das nossas dívidas, dos nossos desencontros com a lei que vão ter que ser ajustados. É aquele que se desajusta com a lei tem a responsabilidade de se ajustar e de aprender. Nós estamos aqui também num processo de experimentação para aprendizado, para aprender, para crescer espiritualmente. Então, como você colocou logo na sua fala inicial, 70, 80 anos de vida física não é nada, nada. É um milésimo de segundo. Há homens de 51 anos imaturos. Crianças espirituais. Beleza. Então, esse nosso início do debate está muito legal, tem muito assunto ainda para a gente conversar, mas a gente precisa dar um break aí para os nossos patrocinadores apresentarem, né, os seus anúncios. Voltamos já já. Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. Estamos de volta com o programa Olhar Espírita e eu gostaria de pontuar para vocês que esse e-mail que está aparecendo aí embaixo, olharespiritatv@gmail.com, é o nosso e-mail para contato. Quem desejar formular alguma pergunta, mandar alguma sugestão para o programa, estamos abertos, tá? É só mandar aí e a gente vai responder vocês, ok? Bem, o nosso assunto aqui no primeiro bloco foi falar um pouquinho sobre a reencarnação, que é um assunto importante para caramba, que não dá para explorar esse assunto nesse tempo curto de 18 minutos, aí, mais ou menos, que foi o primeiro bloco, né? Mas tem um outro assunto que é também um princípio do Espiritismo importante, que agora o Marcelo vai fazer uma abordagem introdutória para a gente, que é a comunicabilidade dos espíritos, né, Marcelo? Como é que é esse babado aí? Esse babado é o que mais leva as pessoas para a casa espírita, né? Eu perdi um pai, eu perdi uma mãe, eu tenho um filho que desencarnou, e as pessoas chegam profundamente angustiadas buscando as notícias reais e justas sobre a passagem dos seus entes queridos, né? Em primeiro lugar, quando você fala sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, ou desencarnados e encarnados, você está abordando a comunicação entre
entre vivos, sempre vivos. Só que um desses vivos está numa outra frequência de vibração, que é a frequência energética de uma alma que está livre do corpo e que transformou-se no espírito, que assume sua forma original de espírito. Mas ele segue com os seus elementos. Ele segue com os seus sentimentos de amor, com os seus sentimentos de ódio, ele segue com os seus vícios, ele segue com os seus elementos que fizeram dele uma pessoa bacana. Morte não muda ninguém. A morte muda o seu estado de vibração, mas não muda a personalidade que você é. Eu até gostaria de desencarnar e ser aquela pessoa boa que a gente vai no velório às vezes, tão bom, a Marcelo era um garoto tão bom, mas não era. A gente sabe que não era, mas é porque a gente quer santificar, porque a gente acredita nisso. O primeiro elemento que nós gostaríamos de falar para os companheiros é que a comunicação de um vivo, de um desencarnado, de um espírito com um encarnado, com um médium, ela não é um elemento místico e mágico. Ela segue a capacidade que o encarnado, que o médium tem, fisiologicamente. A mediunidade, ela é fisiológica, ela está a nível de cérebro. Você precisa ter um cérebro preparado com uma glândula chamada epífise, que está ali dentro, ou pineal, que é a responsável por fazer a conexão, por converter o pensamento que o desencarnado apresenta para que a mensagem possa se dar fisicamente. E fazendo uma relação com a reencarnação, esse hiato entre a morte e o renascimento, você vai encontrar um conjunto de espíritos que têm profundas relações afetivas para o bem, relações afetivas para o bem, ou relações de profundo ódio e desafeto, que mantêm-se unidas. Então, a comunicação, ela ocorre a partir de um princípio de sintonia, de desejo de falar com alguém. Mas quando eu vejo a comunicação entre o desencarnado e o encarnado, me dá sempre aquela sensação como se eu estivesse morto, se eu fosse um morto, como se eu estivesse atrás de um vidro fumê, que só eu vejo quem está do outro lado, mas quem está do outro lado não me vê. Isso me gera assim, uma determinada angústia. Como é que eu vou chegar a esta pessoa? Então, todo elemento de uma comunicação principia-se numa sintonia entre aquelas pessoas, o desencarnado e o encarnado, principia-se nos sentimentos que nutrem essas pessoas, principia-se na necessidade de que haja o fenômeno, porque se não fosse isso, ia ter gente recebendo espírito pelo meio da rua o dia inteiro, né? Você ia estar na fila do banco, tem um recebendo espírito, você ia estar na Praia do Forte, com 200 mil pessoas, todo mundo recebendo espírito, seria um frenesi ensandecido. Então, quando a gente fala em essa dinâmica, nós vamos achar os espíritos dizendo que a sintonia, que a necessidade de reajustes, que a necessidade de pedidos de perdão, que a necessidade de sinalização de que seguimos vivos, que essas necessidades para que ambos encontrem a pacificação e ambos se reajustem, verão na comunicação entre eles esse reajuste. Então a comunicação dos espíritos com os encarnados, vamos dizer, ela se dá por uma concessão divina, o Pai Celestial mais uma vez. Isso. E isso, como você abordou inicialmente, segue uma lei que não tem jurisprudência, que não altera. É uma lei desde sempre, é uma lei imutável que está aí. Quando uma pessoa diz assim, eu não acredito nisso, não acredito que os espíritos falem, mas todos nós, Tatiana, eu, você, independente não fôssemos espíritas, já teríamos uma história para contar de um sonho que nós tivemos com um ente querido, de uma sensação que nós tivemos de um ente querido, de uma pessoa que nós encontramos na rua, que nos falou sobre algo, e essa movimentação que, no fim, vocês percebem nitidamente que há uma interferência espiritual querendo dizer algo a alguém. Lembrando uma questão principal, que nós precisamos lembrar aos companheiros, principalmente os que buscam as casas espíritas em torno de uma comunicação. Chico Xavier, o médium Francisco Cândido Xavier, dizia: a comunicação mediúnica é uma ligação telefônica que toca de lá para cá.
Sempre de lá para cá. Você não apanha o seu telefone, vou falar com meu filho desencarnado hoje. Porque as pessoas vão para a casa espírita achando que nós temos esse ramal, ramal espiritual, que eu queria uma mensagem, dá para eu ligar para meu filho para ver se ele pode. A comunicação vem sempre o contrário. Por quê? Porque ela precisa respeitar a capacidade daquele espírito mandar a mensagem. Porque ela precisa respeitar a capacidade emocional daquele espírito se comunicar. Eu, quando desencarnar, Tatiana, eu quero mandar mensagem nova, eu vou me desequilibrar tanto, já sou uma pessoa, não vou querer me comunicar, não sei nem como é que eu vou falar. E também, para os meus mortos, eu falo, não vem não, que eu não estou preparado, por uma emoção de estar de novo com os entes afetuosos da gente. Mas não vai ser natural. É interessante essa abordagem, né? Porque a gente vai ver a ciência espírita, ela se diferencia da ciência humana. A ciência humana, ela segue metodologias, né? Repetição, digamos, você vai fazer uma experiência, você fez uma descoberta científica, você tem que ir em laboratório, de alguma maneira, você replicar aquilo, você tem que reproduzir aquilo tem que acontecer do jeito que você está pensando, que você teorizou. Não é? No espiritismo já não é assim. É bem mais complexo, porque você tem componentes morais envolvidos, que é justamente o que o Marcelo colocou. Não é apenas a questão material, física, não é a questão química. Bota crédito aqui e liga. Não é. Existe um envolvimento todo moral, espiritual, que inclusive está até fora até da nossa compreensão. Em alguns aspectos a gente não tem nem o que falar ou como abordar até essas questões, porque está num outro nível. Não é? Então, realmente, a questão da comunicabilidade é o que o Marcelo falou. É uma situação que vem de lá para cá. Sim. Né? Não é uma questão que eu possa provocar agora. Um espírito vem aqui e fala através de Marcelo, dá comunicação. Eu peço aquele espírito, minha mãe, para vir falar através dele. Não é por aí. Não significa que se nós nos silenciarmos aqui, se nós apagarmos as luzes, se nós entrarmos em estado de prece, o espírito que necessite se comunicar pode até não virá em público, porque não é esse o objetivo, nós não temos esse objetivo, mas não significa... Agora, nós não podemos controlar quem virá. Sim. Nós podemos chamar quem estiver disponível, invocar, nos oferecermos para aqueles que necessitam, mas nós não podemos dizer assim, venha fulano de tal na nossa sessão. Marcelo, uma coisa que a gente precisa colocar também, nós não falamos sobre o médium. Lógico que a gente vai ter chance em outros programas da gente conversar sobre essa questão da mediunidade, mas é qualquer um que recebe as comunicações dos espíritos, Marcelo? A comunicação em si, você pode dizer que qualquer pessoa que esteja equipada pode receber, equipada fisicamente. Mas o tipo de espírito que ele vai receber passa pela equipagem moral. São dois equipamentos. É o que você falou sobre a ciência espírita. Não é só o equipamento físico que oferece recursos para os espíritos. O equipamento físico oferece recursos para os espíritos, mas o meu equipamento moral delimita que tipo de espírito se comunicam. Quanto melhor eu fico, enquanto ser humano, quanto mais eu me expando, quanto mais eu venço o orgulho, quanto mais eu venço o egoísmo, quanto mais eu venço a vaidade, quanto mais eu vou me humanizando de verdade, eu vou me espiritualizando, eu melhoro o meu equipamento no nível vibracional, emocional. E aí eu vou melhorando a qualidade dos espíritos. Tatiana está aqui, Tatiana, a pessoa que recebe espíritos brilhantes, porque tem um equipamento moral de grande, né, Tatiana? Imagina, quem sou eu. Você sabe uma coisa que eu já percebi, que é muito interessante? A dificuldade de aceitar essa comunicabilidade dos espíritos é porque a visão de quem questiona é muito voltado para a matéria. Então, eles acham que vão ouvir, de repente, uma voz com caixas de alto-falante e que aquela voz vai se comunicar, sabe? Então isso é comunicabilidade? Não é por aí. É a visão material, porque essa minha voz que eu estou emitindo agora é porque eu tenho uma laringe, eu tenho um aparelho fonador e eu estou transformando o som em palavras. É por isso que vocês estão me ouvindo. Isso tudo é ligado à matéria. Quando a gente fala de comunicabilidade dos espíritos, a gente está falando de comunicação mental.
Porque o espírito já não tem mais o corpo físico para emitir essas Precisará do vibrações. nosso pra isso. E aí o que tem? Porque tem gente que acha que só médium que consegue se comunicar com os espíritos. Médium espírita, Ostensivo. né? Ostensivo. E, na verdade, basta que a gente se lembre daquele parente muito querido, daquele perfume, daquela flor, daquele lugar, daquela música. Nesse momento que a gente está tendo essa lembrança, a gente está conseguindo se comunicar com o sentimento que a gente tinha daquele que já foi, daquele que desencarnou e que já não tem mais esse corpo físico. E aí, quando a gente coloca isso para a pessoa, então eu estou me comunicando? Sim. Só que o que você não está ouvindo é aquela pessoa falando com você de volta. Mas, se a gente se colocar numa vibração muito boa, de amor, a gente vai perceber uma sensação diferente. Como se fosse assim um abraço, uma mão no ombro. Aquela sensação de estou percebendo essa vibração que você está enviando para mim. É porque a gente está tão ligado em matéria, em contato mesmo, que a gente quer exatamente isso que eu falei, né? Aquele alto-falante. Eu pensei no meu pai que desencarnou, então aí ele vai ouvir, eu vou ouvir do nada assim, minha filha, eu também estou pensando em você. Não vai acontecer isso. Né? Não vai. E outra coisa, essa mediunidade, ela ultrapassa as casas espíritas. Não é só espírita que tem comunicabilidade com os espíritos. É aquele que tem a mediunidade de comunicação, exatamente, para transformar em palavras aquilo que está sendo o espírito está tentando comunicar. Então, assim, é em qualquer lugar, para qualquer pessoa que esteja disposta a traduzir, né, exatamente isso que está sendo. E muitas vezes a questão da mediunidade é inevitável falar de comunicabilidade dos espíritos e a gente também não abordar um pouco a questão da mediunidade. Exatamente. Né? Porque não tem como. Tem muitos médiuns que às vezes não sabem que são médiuns e às vezes eles têm aquela Sim. mediunidade forte, ostensiva, né, presente, e que não tá, ele, digamos assim, não teve meios até, ou informações, ou orientações, para saber o que está se passando com ele. Em muitas situações eram mais confundidas, talvez, no passado, com perturbações psíquicas muito sérias. Muitas. E que pessoas que recebiam tratamentos psicológicos, remédios, né, psiquiátricos até, porque lidavam com uma situação, com uma realidade, até às vezes de evidência, né? Muitas vezes você está falando da comunicação assim mental, mas muitas vezes tem a questão da evidência, né? De pessoas que veem, né? Mas ela não vê espírito, ela vai ver o perispírito, que depois, uma hora mais para frente, a gente vai conversar para explicar para o pessoal melhor o que é o perispírito, né? Verdade. Que é um corpo semimaterial, né? Nosso, que faz a junção entre o espírito e esse aparelho que a gente está usando agora. Mas quando a gente desencarna, a gente leva ele com a gente, né? O perispírito vai revestindo aí o nosso espírito. Né? Então tem todo um processo aí nessa questão da mediunidade que muita gente não sabe, nem que está se comunicando, que aquilo é comunicação com os espíritos. Né? E muitas vezes adentram as casas espíritas achando que isso seria até uma doença. E procurando assim, eu quero que tire isso de mim. Me cure. Me cura disso, porque eu não quero. E, gente, isso não é uma doença. Isso aí é uma possibilidade. É um aparelhamento, né, que você recebe num sentido, né, a mais que você tem para, digamos, cumprir alguma tarefa. Qual seria a tarefa? Assim, o que essa comunicabilidade pode nos trazer de útil? Você pode falar um pouquinho para a gente, Tatiana? O que traz de útil? Eu posso trazer até a minha própria experiência. Sim. Porque quando eu comecei na doutrina espírita, eu fiquei sabendo que eu era médium de incorporação. Aí eu falei, médium de incorporação? Não, porque o meu entendimento no início era que o médium de incorporação era aquela coisa muito ostensiva, né? Então você olha, a pessoa fica até com a expressão diferente e tudo. Eu falei, não, mas eu não posso ser um médium de incorporação. E eu não aceitava muito. Conforme a gente vai estudando, a gente vai começando a compreender o que se trata.
a gente começa a participar das sessões mediúnicas para atendimento daqueles espíritos que desencarnaram e que muitas vezes não têm esse entendimento que eles estão desencarnados. E eles questionam muito: mas eu falo com as pessoas na minha casa e as pessoas não me respondem. Por que não estão me respondendo? Né? E aí, conforme a gente vai participando desse trabalho, a gente começa a compreender que, como o Marcelo falou, foi apenas o corpo físico que ficou. Quando a gente desencarna, a gente continua sendo exatamente aquilo que a gente era quando estava encarnado. Exatamente a mesma coisa. É isso, né? Bem, pessoal, a gente vai ter que dar mais um break para os nossos anunciantes e voltamos já já, ok? De volta com o Olhar Espírita agora para o terceiro bloco, e a gente vai ter que continuar no assunto, que tem muita coisa para a gente conversar ainda aqui a respeito da comunicabilidade dos espíritos. Eu quero crer que o Pluralidade dos Mundos Habitados é um tópico que vai ficar para o próximo programa, numa próxima oportunidade, tá bom? Bem, eu vou ouvir agora a Tatiana um pouco para ela me falar sobre, continuar falando, né? A Sim. respeito da comunicabilidade dos espíritos. Você me contou um caso. Como é que é aquele caso da sua amiga que te ligou de Goiânia? Não sei, né? Recentemente, a mãe de uma grande amiga minha, ela desencarnou. E alguns meses antes, porque ela já estava bem fraquinha, né, bem adoentada, e ela começou a falar para ela assim: minha filha, eu já posso morrer. Porque eu estou tranquila assim, eu já estou feliz, eu já vi vocês criadas, eu já vi meus netos, eu já vivi muito bem, então eu já estou tranquila. E quando ela falava isso com muita serenidade, essa minha amiga falava assim: não, mãe, não, a senhora não pode não, a senhora tem que ficar comigo para sempre. Sabe aquela coisa de amor que acha que tem que estar ali, né, para sempre. Posse, né? De posse, né, que a gente não quer, porque assim... Desgarrar, né? Não quer desgarrar de jeito nenhum. E aí, passado assim, esses 2 meses, ela foi para a UTI, e na UTI a pressão dela, ela foi sendo desligada bem aos pouquinhos, mas com muita serenidade. A expressão dela era muito tranquila, muito serena. E aí, quando ela desencarnou, a primeira pessoa que ela pensou foi em ligar para mim, porque ela sabe que eu sou espírita e a gente faz esses estudos. Ah, não era espírita. Ela não é espírita, Sim. Mas ela me ligou, porque ela queria entender. Ela falou assim: Tatiana, minha mãe acabou de desencarnar, falecer. E agora? Eu falei assim: agora pense nela como você sempre pensou, com o mesmo amor que você sempre teve. Porque a única diferença que tem agora é que a sua mãe não está mais naquele corpo físico que estava doente. Mas ela sente o seu amor, ela sente a sua vibração. Então, não pense nela com tristeza, com mágoa, com ressentimento, porque ela deixou você sozinha. Não, porque todos nós, quando reencarnamos, nós temos um momento para chegar e um momento para retornarmos à pátria espiritual. E olha que maravilha, ela disse para você: estou pronta para morrer. Quantos não gostariam de ter essa experiência de estou bem? Muitos querem ficar aqui. E o que a gente tem nas casas espíritas, os relatos, são de muitos espíritos que desencarnaram e que não se veem desencarnados. Bem, não se reconhecem desencarnados. Não né? se reconhecem. Aí eu acredito que nós precisaríamos
para os espectadores que nos assistem, fazer uma divisão. Porque existe a percepção do seu ente querido, que é natural, é aquilo que você falou, uma fotografia que você olha, um cheiro, um perfume, uma roupa, uma viagem, uma música, uma comida. Eu me lembro quando o meu irmão mais novo desencarnou, há 18 anos, mamãe não podia fazer angu. Botava angu na panela, chorava de morrer. Eu falava, gente, um angu chorão. Porque ela tinha essa percepção e essa sensação da proximidade do meu irmão, não naquela comida, mas porque era uma comida que ele adorava e aquilo ligava ela emocionalmente a ele. Então a gente tem que fazer a separação dessa percepção espiritual dos nossos entes que já se foram, que se dão nas emoções, naquele momento que você está com muita dificuldade, que você faz uma oração e que você sente a presença daquele ente querido que te ama, da outra vertente, que é a comunicação mediúnica na instituição espírita, onde há um médium preparado, onde há um médium que se habilita, que faz uma habilitação constante, contínua, que não para nunca de estudar, de compreender, de se preparar para transformar isso que os outros têm em nível de sensação em nível de mensagem, de comunicação. Então, quando você tem aquela sensação, tem pessoas que falam, me recordei hoje daquele ente querido, senti uma angústia, senti um aperto, direcionam-se para as casas espíritas, levam muitas vezes os nomes dos seus entes queridos e, oportunamente, nas sessões mediúnicas, pode ser que um desses entes se comunique e narre para a equipe, para o esclarecedor, que é a pessoa responsável por ajudá-lo com as instruções espíritas, as técnicas espíritas, para que ele siga o seu percurso. Então, quando você fala em comunicação, você tem que dividir um pouco aquela percepção do seu ente querido, que é natural, as pessoas morrem e continuam lembrando da gente. Como é que você vai dizer para uma mãe de 5 filhos que, quando ela desencarnar, ela vai sumir desses 5 filhos? Não vai. Ela vai retornar. Em algum momento ela vai se apresentar com todas as suas angústias, com toda a sua saudade ou com toda a sua alegria, e eles vão percebê-la. Entretanto, entre percepção e comunicação consolidada num ato mediúnico, ostensivo, aí é a casa espírita. É por isso que a gente fala para as pessoas, né? Precisa falar, vou olhar aqui para você, não estimule esse tipo de relação na sua casa. Eu sinto, vou escrever, eu sinto, eu vou falar. Porque isso, quando você abre esse canal de comunicação na sua residência, você não consegue fazer, a gente volta à questão inicial, você não consegue fazer um filtro sobre quem vem. Como é que você abre o portão da sua casa, deixa ele aberto 24 horas e define que tipo de pessoa entra. Todo mundo entra. Entra gente boa, entra gente que não é boa. Então, quando a casa espírita, ela te orienta como equilibrar a questão da segurança da chegada. É interessante isso, né, Marcelo? Porque a gente sabe disso, nós já trabalhamos juntos na reunião mediúnica, né? Estivemos juntos. E não sei se na desobsessão, acho que não. Nós trabalhamos na reunião. Só na segunda. Na reunião mediúnica. E a reunião mediúnica nas casas espíritas, ela é uma reunião reservada. Sim. Né? E por que motivo será que ela é reservada? Qual seria a razão dela ser reservada? Você sabe dizer para a gente, Tatiana? Por que ela é uma reunião reservada? Começa que não é para... Não é um espetáculo, não, né? É um espetáculo. Não, a gente já passou da fase das mesas girantes. Sim. Então, a gente não precisa mais disso. Esse momento dessa reunião mediúnica reservada é exatamente para que se busque a vibração necessária de todos os médiuns que estejam ali, junto com a equipe espiritual da casa, que está amparando todos os médiuns, junto com os seus guias espirituais,
para que aquele que passou por um filtro, aquele espírito que já desencarnou, ele passa por um filtro da equipe espiritual, e ali ele possa trazer as suas angústias, ou até mesmo mensagens. As suas contribuições, as né? suas contribuições, mensagens mesmo, né? Então, precisa-se desse ambiente para que se faça algo seguro. Perfeito. Porque não é algo que possa ser feito, como o Marcelo falou, eu vou fazer todo dia na minha casa. É deixar o portão aberto. Existe todo um cuidado, né? Todo em especial cuidado. com o próprio médium também, né? Muito, com de certeza. proteção ao médium com também. Com certeza, né? porque as vibrações, o médium, ele fica com um pouco daquela vibração. Até mesmo na semana que vai existir a sessão mediúnica, os espíritos com as vibrações afins daquele médium, ele é colocado próximo. Então, durante a semana, às vezes a gente tem enxaqueca, tem mal-estar, a gente tem irritabilidade, e a gente não sabe o porquê. E aí, quando chega na reunião mediúnica, vem exatamente o espírito que... Vem a semana. Vem a explicação da semana toda, né? Mas por que aquele médium está ali? Mas ele foi preparado, ele estudou, ele buscou equilíbrio para fazer um trabalho seguro, para ele não levar isso para casa dele depois. Que o importante, na verdade, ali vai se dar um atendimento, muitas vezes, de socorro espiritual. Né? Porque o irmão que vai ali, o espírito que está ali e que é atendido, ou que ele comparece, o que é permitido que ele se manifeste numa reunião mediúnica, é, mais das vezes, para um processo de atendimento, de socorro espiritual. Sim. São irmãos que estão em situações difíceis no plano espiritual, muitas vezes até trazendo repercussões, problemas, às vezes, onde ele habitou, junto à família a qual ele esteve lá anos a fio, e ele continua ainda no entendimento, não compreendendo o que se passou, e quer continuar vivendo a vida que ele vivia, frequentando o ambiente que ele frequentava, se comunicando com os entes como ele tinha em vida, aquela comunicação, aquela relação, e aquilo não é para prosseguir daquela forma. Exatamente. Não é? Como a gente comentou, o estado é outro. Você não tem mais esse aparelho. A vida prossegue, porque só existe vida. Não existe Mas um outro morte. ciclo. Então, o que você percebe dentro disso que você está dizendo? Que a comunicação dos espíritos, dos desencarnados com o encarnado, quase sempre, 99% das vezes, é para fechar um ciclo material. É fechar uma relação de ódio, é fechar uma relação de mágoa, é fechar um ressentimento. Uma relação material até de coisa não realizada. É comum nas reuniões mediúnicas os espíritos que se comunicam falando de uma lesão que sofreram por parte de um companheiro, que o roubou, que o desvirtuou, que o traiu sexualmente com a sua companheira. Então, qual é a grande função que tem uma comunicação mediúnica? A função instrutiva de um amigo espiritual que vem acrescentar algo, e a função educativa, que é a função daquele que você tem que fechar o ciclo. Olha, para você seguir a sua caminhada no mundo espiritual, você tem que fechar seu ciclo de ódio, você tem que fechar seu ciclo de mágoa, você tem que fechar seu ciclo de ressentimento. Romper essas amarras. Romper essas amarras. Se você não fechar esse ciclo, o que vai acontecer? Você está num novo lugar, numa nova experiência, sequenciando a vida física, amarrado na velha. Vocês já fizeram uma viagem levando consigo um problema? Ninguém consegue aproveitar a viagem quando faz uma viagem levando consigo um problema. Você tá fazendo... E a morte é uma viagem. Ela é uma viagem de volta à casa, a casa real, que é o mundo espiritual. Entretanto, se nós não solucionarmos as questões aqui, é por isso que o Evangelho de Jesus tem uma afirmativa impressionante. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Ou seja, resolve suas pendengas. Para não ficar amarrado, né? Você ficar agarrado. Porque senão você chega na erradicidade e você começa a envolver, a perturbar aquelas pessoas que são os seus desafetos de encarnação.
Então, assim, eu vejo que essa dinâmica de comunicação mediúnica, a comunicabilidade tem como fim, vamos fechar o ciclo, vamos resolver para que a gente possa, eu seguir minha vida material, você seguir sua jornada espiritual, nos respeitando no estado em que estamos, diante das necessidades que temos para viver o melhor possível, até que você, como abordamos no campo inicial, aqui da discussão hoje, esteja pronto para reencarnar. E quem sabe a gente não vai reencarnar junto numa outra configuração? Sim. De afeto, de complementos, de ajustes. E a gente, seria interessante falar, você falou dele, né? De Chico Xavier, né? E o trabalho de Chico foi um trabalho ímpar, né? Ímpar, As cartas. porque o trabalho justamente das cartas que ele recebia, e as pessoas eram milhares e milhares de pessoas que iam lá em Uberaba. Posso dar um depoimento? Por 2 vezes. Sim. Eu estive em Uberaba com o Chico ainda encarnado. Então eram cerca de 5 a 6 mil pessoas numa esquina de uma casa espírita que tinha 60 lugares. E o resto era do lado de fora. E as cartas, eu presenciei uma carta, cheguei de estar bem idoso, eu presenciei uma carta. As cartas, essas mensagens mediúnicas que as pessoas buscam, elas representam oxigênio para um pai e para uma mãe que estão em falência. Porque quando você vê o seu ente querido, a sua vivência do seu ente querido, voltando para dizer, olha, eu não acabou. Você agora segue esse lugar, eu sigo aqui e uma hora a gente vai se rever de novo. Isso. Caramba! É por tudo, isso que eu gosto desse negócio de ser espírita. Pois é Eu isso também. mesmo. Tatiana, eu ia te pedir que você fizesse suas considerações finais a respeito do nosso debate, né, o que a gente Sim. conversou, tá bom? Para a gente poder ir para o encerramento. Ai, gente, olha, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui para nós falarmos sobre esses temas que trazem tantas dúvidas para todos nós que queremos conhecer um pouco mais, queremos rever os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que já não estão mais no corpo físico, entender como acontece isso, por que a gente reencarna e desencarna. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, que é o Olhar Espírita, que possamos nos rever outras vezes para falarmos mais sobre assuntos tão interessantes e que abrem a nossa mente para compreendermos melhor o porquê de estarmos aqui. Meu muito obrigada. Obrigado, Tatiana. Marcelo, suas considerações aí finais, por favor. Bem, eu quero dizer ao companheiro que nos assiste, à companheira, ao amigo, ao irmão que nos assiste, que se o olhar espírita chegou a você e te aguçou alguma coisa, faça a segunda fase do programa, que é o caminhar espírita. E caminhe até uma casa espírita. Caminhe até um lugar onde você vai fazer sua inscrição para um grupo de debate. É gratuito, casa espírita não cobra, casa espírita não vai te pedir nada, casa espírita não vai tirar de você qualquer tipo de recurso. Se você chegar no centro espírita e te pedirem dinheiro, saia dele. Sugiro ainda que você que nos assiste, acesse o site do CERJ, CEERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. No CERJ, você vai achar www.ceerj.org.br, você vai achar uma lista de casas espíritas sérias afiliadas a esse núcleo. Então, assim, se essa discussão, principalmente a você que não é espírita, te aguçou, busque uma casa espírita para seguir no debate, na discussão. É sempre uma alegria estar com Tatiana. Isso. Uma alegria enorme estar com Flávio Scali. Aperta minha mão aqui, Flávio Scali. E vamos que vamos, e um abraço, até outra oportunidade. Meus amigos, então, qualquer comunicação que vocês queiram fazer com o programa, é só mandar lá um e-mail, olharespiritatv@gmail.com. Está aí embaixo o programa, o e-mail, para vocês se comunicarem conosco, alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou restando. Eu vou fazer a nossa prece final, vou tomar esse encargo, para nós irmos encerrando o nosso programa, tá bom? Então vamos à nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em mais uma oportunidade aqui que nos foi dada, para esses debates aqui tão interessantes, tão importantes,
para esclarecer, para divulgar a doutrina que veio para apacentar corações, para acalmar ânimos, para orientar os nossos passos nos enfrentamentos que tanto nos afligem no nosso cotidiano e que tantas vezes nós ficamos atônitos sem encontrar o caminho, sem perceber como fazer, como a gente deve se comportar diante deles. Então precisamos, sobretudo, de esperança nesses enfrentamentos. Então, rogamos a Jesus, rogamos a Deus, paz a todos, hoje, amanhã e para todo sempre. Então, amigos, até o próximo programa. Olhar Espírita.